Olá, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Nós queremos comentar sobre 2 capítulos sobre a, a rebeldia do povo hebreu, lá em Números capítulo 11 e o capítulo 12 também. Bora fazer uma oraçãozinha aqui para que nós possamos interpretar a palavra de Deus. Ora aí, vai. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque as oportunidades o Senhor nos concede para Amém. falar da Tua palavra e aprender de Ti, Senhor, é o melhor que fazemos, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém. Esteja conosco, com todos aqueles que estão vendo e ouvindo este vídeo, em nome e por amor de Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. No capítulo 11 de Números, a gente vai conseguir ver ali uma certa rebeldia em que o povo se coloca contra Moisés, que do mesmo momento sai de encontro a Deus, né? Aquela rebeldia deles, porque quem resgatou eles do Egito foi Deus, né? Então se torna, eles ficaram, no caso, contra Deus, né, velho? Então a Wagner vai ler para nós aqui de 1 a 15, no capítulo 11 de Número, para ver o que é que nós podemos tirar desses versos. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiro viajando com israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer no Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meias amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus: Ó Senhor, por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. Então a Bíblia ela revela para nós que o povo, logo de início, estavam rejeitando o maná, não é?
E o maná foi o alimento em que Deus estava colocando todos os Um dias. alimento espiritual. Um alimento espiritual, aquele alimento que saciava a fome deles e fortificava o físico também. E naquele momento, aquele povo, a gente vê aqui no verso 4, que fala ali, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Então, quando ela fala assim, a gente vê e entende que quem deu início a esse relato Rebeldia. de rebeldia foi os egípcios que estavam no meio, né? Iniciaram e os hebreus entraram também no meio deles e começaram a reclamar. Quando eles de início começam reclamando, a gente percebe que, né, que a Bíblia fala para nós lá no início que Deus manda fogo do céu, né? Deus não estava gostando e mandou um fogo do céu, que está aqui no verso logo no início, no verso 1 e no verso 2. Tá bem no verso 2, Deus manda fogo do céu ali, e aí eles ficaram meio que nervoso, com medo, mas mais na frente eles começam a reclamar do alimento. Um diz que estava sentindo saudade do peixe frito, do peixe, né? Não sei se frito ou cozido. Mas estavam sentindo saudade do melão, estavam sentindo saudade também, né, do alho silvestre, né, dos pepinos. Então, é tipo isso. Quando a pessoa ele tá com Deus, o cristão, jogamos assim, levando para os nossos dias de hoje, o cristão ele tá com Deus. Ele não sente saudade do mundo passado, que passou lá atrás. É claro que ele vai se sentir ali à vontade na presença do Senhor. Hoje nós colocamos aqui nossa vida na questão da vida do povo hebreu, que a Bíblia fala para nós, e dá para nós raciocinar que quase não mudou nada, porque temos um certo momento na nossa vida hoje que as pessoas são quase do mesmo jeito, não é, Wagner? Porque eles aprenderam a vida de pecado no Egito. Quando vieram, estavam contaminados com esse pecado muito forte, as mesmas tradições. E essas tradições levaram eles a sentir saudade do pecado que existia lá na terra quando eles viviam. Eles ainda não estavam modificados nem transformados. Tudo tem um período de transformação. Então eles estavam sentindo saudade das iguarias que eles tinham lá no Egito. O povo hebreu, eles também, por ser o povo escolhido de Deus, que iam ser levados à terra prometida, eles entraram naquele acordo junto com aquele povo que estava acompanhando ele. Porque de momento a gente vê que quando Deus faz aquela grande evolução ali dentro do Egito, o povo ficaram atônico, tudo abismado com o que aconteceu, aquelas pragas acabando ali no Egito com aquele povo, com aquelas coisas, e eles conseguiram enxergar que aquele evento nunca tinha sido acontecido dentro de qualquer local. E Deus, um único Deus, fez aquilo acontecer, porque lá no Egito eles tinham vários deuses. E nunca esses deuses apresentou tamanha força, tamanho poder. Então aquele povo, eles se sentiram, rapaz, vamos seguir esse Deus, vamos seguir esse povo. E se ajuntou com aquela multidão de gente, de hebreu, que vinha crescendo, que lá em Êxodo 1, comenta que quando eles chegaram lá no Egito, fora José, quando Jacó chegou lá com aquela caravana deles, eram 70 pessoas. E em Êxodo 1 também, continuando
o relato sobre a história do povo de Israel, lá dentro do Egito, chegou um certo momento que o faraó estava dizendo para as parteiras matarem os bebês homens. Os meninos, ele tinha que matar, deixasse só as meninas, porque estava tendo homem demais, e ali poderia acontecer que eles entrassem em guerra, e o povo hebreu, por estar muito grande a população dentro do Egito, poderia vencer eles no meio de uma batalha. Então esse povo hebreu, eles esqueceram do que tinha passado os antepassados deles. E eles entraram nessa onda de ficar se reclamando de Deus também. Nós conseguimos também entender que a partir daquele momento em que eles se reclamaram, Deus tinha mandado fogo do céu, eles se retrataram com Moisés. Aí o Moisés foi queixar para Deus, questionar o que ele tinha, porque o Senhor confiou aqueles 600 mil homens só para Moisés tomar de conta daquela multidão de gente. Claro que não era só Moisés que estava tomando de conta, né? Moisés estava responsável, mas quem estava tomando de conta de todos eles era Deus. E Deus estava dando alimento para eles, era o maná. Só que no meio desse intervalo de tempo que eles estavam ali, há pouco mais de um ano, eles estavam questionando que não tinha carne para comer, eles queriam carne, estava aquela revolução toda dentro do arraial. Então Moisés vai e conversa com Deus: Senhor, que fiz eu para o Senhor colocar essa multidão de gente, para mim ser responsável, como que uma mãe que cuida do seu filho, então tem que a mãe ela carrega o filho no colo. Então Moisés questionou a Deus, perguntando ali. Claro que Moisés não estava se reclamando, Moisés estava achando chato por ter tomado de conta daquela multidão de gente sozinho, que era muita gente mesmo, né? Então, para uma pessoa só, a gente vê também que aqui mais na frente, dá de tu dar mais uma avançadinha aí, Wagner, só para nós poder entender que mais na frente Deus coloca sobre eles. Deixa eu ver bem aqui onde tu vai levar, né? Que fica mais fácil para nós interpretar. Tu lê o 19 e o 20, o verso 19 e o verso 20, para que a gente possa fazer mais um comentário. O 19 diz: E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Está falando do monte de carne que eles comeram, que eles estão desejando comerem. Que eles iam comer. Essa questão aí dessa carne, vamos voltar bem aqui nesse assunto deles comerem esse tanto de carne. Eles iam comer esse tanto de carne justamente porque Deus botou as codornizes para que alimentasse aquele povo de comer, que estavam se sentindo necessidade de comer carne, saudade de comer carne. Então Deus ia mandar umas codornizes para aquele povo. Porque nós não lemos os versos anteriores, porque fala dos 70 anciãos, que antes que Moisés estava se reclamando para Deus, questionando a questão dele estar ali sozinho, tomando de conta daquele povo. Então Deus instituiu 70 homens, que ele escolhesse dentro do arraial 70 homens para ajudar ele. E aqueles 70 homens iam ser os anciãos, que vem falando do 16 até o 19. Aí o 19 vem dando início ainda a questão da comilança de carne, que eles estavam com saudade. Por isso que nós estamos pulando aqui esses versos anteriores.
Aí ela vai ler até o 24 para nós ficar mais apurado, para nós entender. E você também que está nos assistindo. Moisés disse: estou levando 600.000 homens e tu dizes que vais dar essa gente carne para comer um mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar junto poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Então a gente vê aqui do verso 21 até o 24 que Deus fala para Moisés: eu vou dar carne para esse povo comer. E tanto a conversa com eles, que vai ver o alimento que eles estão pedindo. E a partir daquele momento, Moisés, lá no verso 24, vai conversar com o povo. E ele já tinha reunido os 70 anciãos para ajudar ele. Aí então, quando Moisés conversa com o povo: olha, Deus vai nos dar alimento para nós comermos. E antes, Moisés também, que é uma questão que a gente não deixa nós não podemos ignorar essa parte, em que Deus fala para Moisés e Moisés diz: Senhor, mas é tanta gente, nós podemos pescar o peixe desse rio inteiro e ainda não dá conta desse povo estar se alimentando para matar a fome desse povo de carne. E se matar o rebanho de gado, ainda não dá conta Aí então Deus: e minha mão encurtou? Lá no verso 22, né, se eu não me engano, é o 23. E minha mão encurtou? Pois eu vou lhe mostrar que eu sou o Senhor. Então lá no verso 24, ele sai para comunicar com o povo e organiza os anciãos. E no verso 25 aqui também, a gente... Deixa eu ver aqui. No verso 25, diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando o Espírito que estava sobre eles, sobre Moisés, e pôs aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. A gente vai dar uma puladinha bem aqui pro verso, a partir do verso 31 a 33, o que aconteceu com aquele pessoal que estavam comendo, com vontade de comer carne. De repente o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta em todas as direções, uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos, e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Então nós conseguimos ver e entender, né, que a rebeldia não nos leva a lugar nenhum, né, Wagner? Porque quando aquele povo, eles estavam matando a fome dele de tanto comer carne, veio uma praga, uma epidemia de uma praga que matou muitas pessoas. Muita gente então morreu
epidemia, né? Que a Bíblia fala ali que... Epidemia. Então aquela epidemia, a Bíblia fala que muitos deles estavam com carne na boca, quando pensam que não, adoece e acabam que morrem. Hoje, por muitos momentos que nós estamos hoje nessa vida que nós levamos, nós gostamos de se reclamar, nós gostamos de alimentar mal, nós gostamos de estar criticando, culpando Deus.